Oi, gente. Então, na aula de hoje, eu vou começar fazendo uma revisãozinha, tá? De sujeito e predicado, que a gente já trabalhou nas aulas presenciais. Muito bem. Então, olha só. Eu tinha dito para vocês que o sujeito e o predicado vão ser aquelas estruturas fundamentais numa frase, num enunciado significativo, né? Muito bem. E o que vem a ser o sujeito e o predicado? O sujeito é o elemento do qual você vai falar alguma coisa, né? E o predicado é tudo aquilo que você fala do sujeito. Então, olha lá. Sujeito, sobre o qual se declara algo. Predicado, tudo que se fala do sujeito, né? Então, essa é a estrutura, são os elementos essenciais da oração. Ótimo, então vamos lá, o exemplo que eu coloquei para vocês. Todos assustaram com o barulho, né? Você tem aqui todos, o elemento do qual vai se falar alguma coisa. Assustaram com barulho, tudo que eu disse de todos. Então, todos vai ser sujeito, assustaram com barulho, predicado. Ninguém saiu do local. Ninguém, elemento do qual eu estou declarando algo, saiu do local. O que eu estou falando desse elemento. Então, ninguém vai ser sujeito, saiu do local, vai ser predicado, né? Vocês observaram que eu grifei assustaram e saíram, e saiu, né? Que são os verbos das frases. E aí, novamente, lembrando vocês, o verbo faz parte de que mesmo, gente? Do predicado. É ele que vai marcar o predicado. Então, lembrando os tipos de verbos que nós vamos ter. Nós vamos ter dois tipos de verbo. Verbo significativo e o verbo de ligação. O que vai ser o verbo significativo mesmo, gente? Aquele que não pode ser retirado da frase, né? E o de ligação? Aquele que serve meramente para ligar. Ele é figurativo, né? Então, ele pode ser retirado. Então, olha o exemplo aí. Os alunos participaram do sarau. Participaram é um verbo de ação, né, gente? Eu não posso retirar esse verbo. Olha, os alunos do sarau. Tá vendo? Parece que a frase vai continuar, né? Então, esse verbo é significativo. Agora, olha o de baixo. Os homens permaneceram atentos. Os homens atentos. Tá vendo? Atentos vai ser uma característica de homens. Então, a função de permaneceram vai ser meramente estar ligando atentos a homens, ou seja, a característica ao seu sujeito. Ok? Muito bem. Então, aí hoje, nós vamos começar com os predicativos. Quais são os tipos de predicativos? Quais são os predicativos? Bom, primeiro vamos entender o que são os predicativos. Predicativo, gente, é aquela palavrinha que é característica do nome, só que fica no predicado. Por isso que se chama predicativo. Predicativo é um adjetivo que está no predicado. Então, eu coloquei aí, olha, o que é predicativo? É a característica do nome que está no predicado. Característica do nome e está no predicado. Pode ser predicativo do sujeito. O que é isso? É aquela característica que está no predicado, mas se relaciona ao sujeito, ok? Então, olha essa frase. Os alunos estavam cansados. Cansados é uma característica de alunos, né? Então, estavam é um verbo de ligação. Vai estar ligando a característica ao seu sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito ele vai estar marcado pelo verbo de ligação, ok? Ele vai estar com verbo de ligação. Olha esse exemplo. A tinta está molhada. Molhada é característica de tinta, consequentemente, está vai ser um verbo de ligação. Então, um predicativo do sujeito, porque tinta, sujeito, alunos, sujeito.
Cansados está dando característica alunos, que está no sujeito. Molhada, característica tinta, que está no sujeito. Só que tanto cansados quanto molhada estão no predicado. Tá vendo, gente? Então, são características que estão no predicado. Essas características, nesse caso aqui, é uma característica do sujeito. Por isso, predicativo do sujeito. Muito bem. Predicativo do objeto também é uma característica. Só que vai ser uma característica do complemento do verbo. Então, olhem a frase. As crianças sujaram a roupa limpa. Sujaram é um verbo de ação. Sujaram o quê? A roupa. Limpa é uma característica de roupa. Roupa não é o complemento desse verbo sujaram, gente? Então é um predicativo do objeto, porque está completando a ideia do complemento. Ou melhor, está dando característica ao complemento do verbo, que é o que nós chamamos de objeto. Objeto e complemento do verbo é a mesma coisa, né, gente? Lembra que eu já falei isso para vocês? Objeto e complemento verbal é a mesma coisa. Olha o outro exemplo. A bibliotecária trouxe o livro velho. A bibliotecária trouxe o quê? O livro. Então, o livro está completando a ideia desse verbo trouxe. Velho, característica de livro. Tá vendo? Então, vai ser um predicativo do objeto. Tá? Então, lembrando, retomando, predicativo é aquele elemento que vai dar característica a um nome, sendo que esse nome pode ser o sujeito, predicativo do sujeito, ou esse nome pode ser o objeto, predicativo do objeto, ok? Predicativo do sujeito, olha ali, ó, cansados, característica de aluno, aluno é sujeito. Predicativo do objeto, ah lá, limpa, característica de roupa, roupa é complemento do verbo sujaram. Velho, característica de livro, livro, complemento do verbo trouxe. E o que eu falei para vocês? Complemento verbal é a mesma coisa que objeto. Objeto é a mesma coisa que complemento, ok? Muito bem. Simples, né, gente? Acho que deu para entender. Bom, usei o meu recurso aqui de esqueminha, vocês sabem muito bem que eu não domino muito essas tecnologias, essas coisas, então eu faço o esqueminha e espero que vocês tenham entendido a nossa aula hoje sobre predicativos. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dos exercícios, estou à disposição, bem como alguma dúvida com relação à própria aula, tá? Podem me acessar e me mandar as dúvidas que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijinho, beijinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!